Ok, pessoal? Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Segundamente, estamos aqui mais uma vez juntos e separados durante esse período de pandemia, para a gente continuar os nossos estudos em Química, né? A gente não pode estar em sala de aula agora, mas nós podemos estar, eu na minha sala, você na sala de vocês, e a gente fazendo essa maneira diferente de ensinar e aprender, ok? A aula de hoje é uma aula de revisão, digamos aqui. Esse conteúdo a gente falou antes de começar a pandemia, só que eu senti que alguns alunos já esqueceram, até porque a gente está fazendo um processo de revisão de alguns conceitos para fixar bem na cabeça de vocês. Então hoje eu vou trazer para vocês um pouco do básico da química orgânica. Hoje a gente vai tratar no vídeo de classificação dos carbonos e classificação das cadeias carbônicas, ok? Mas para tentar fixar, é algo bem simples de fazer. Quando a gente começou a falar em química orgânica, a gente falou na química do carbono. Então, geralmente quando a gente estuda a química orgânica, primeiro você tem que conhecer o carbono, as características do carbono, e aí só então entrar no estudo dos compostos orgânicos, ok? A gente aprendeu anteriormente, quando a gente começou a falar sobre a química orgânica, que a química é uma química que estuda basicamente os compostos formados por carbono. A gente aprendeu que os carbonos são elementos químicos que podem ser encontrados na natureza ligados a outros átomos, formando 4 ligações. Então, em todo composto orgânico, sempre há isso em comum. O quê? A presença de carbono. E em todos os compostos orgânicos, cada carbono sempre vai fazer 4 ligações. E a gente aprendeu que geralmente nos compostos orgânicos você pode ter moléculas que podem apresentar 1, 2, 4, 10, 20, vários átomos de carbono ligados uns aos outros em sequência, e essa sequência que nós chamamos de cadeia carbônica, ok? Mas o nosso objetivo hoje é relembrar 2 classificações. A primeira corresponde à classificação dos carbonos, estes presentes nas cadeias carbônicas, nos compostos orgânicos, e depois a classificação dessas cadeias carbônicas, ok? A gente sabe que o carbono, ou os átomos de carbono, quando formam ligações químicas, geralmente formam ligações do tipo covalente, que ocorrem por meio de um compartilhamento de elétrons, produzindo assim ou formando assim as moléculas, ok? E essas moléculas, elas podem ser representadas de 2 formas, através de uma fórmula molecular e uma fórmula estrutural, ok? Para facilitar o nosso estudo, essa é a fórmula estrutural de um composto orgânico qualquer, ok? Então, na fórmula estrutural, você consegue determinar quantos átomos de carbono você tem nessa molécula, quantos átomos de outros elementos tem nessa molécula, e você consegue representar também o tipo de ligação que existe entre esses átomos. Na fórmula estrutural mais completa, você coloca esses traços, que correspondem às ligações químicas, entre carbonos, mas você também coloca as ligações que existem carbono e hidrogênio. Isso aqui é uma fórmula estrutural mais condensada, mais resumida. Então, nessa fórmula, a única coisa que você consegue mostrar, digamos assim, são as ligações entre carbonos. Aqui eu tenho, por exemplo, CH3, eu estou dizendo que eu tenho 3 hidrogênios ligados a esse carbono. Hidrogênio sempre faz ligações simples. Só que nesse tipo de fórmula molecular, a gente não precisa especificar isso, porque isso fica subentendido. Se o hidrogênio sempre faz ligações simples, para que eu ficar colocando todas as ligações carbono e hidrogênio? Isso vai ficar muito mais complicado, vai demorar muito mais para representar essa molécula. Aqui fica mais simples, porque nessa representação eu tenho o que realmente me importa, o que realmente interessa. São as ligações entre carbonos, ok? Então, o nosso foco, o nosso primeiro objetivo hoje é relembrar
Como é que a gente faz para classificar os átomos de carbono dentro dos compostos orgânicos, ok? E o critério é bem simples, é bem fácil. Você pode classificar o carbono em 4 tipos. O carbono pode ser primário, secundário, terciário ou quaternário. Primário, secundário, terciário ou quaternário. E aí você pergunta, professor, como é que eu vou saber se o carbono é primário, secundário, terciário ou quaternário? Primário. Primeiro. Então o carbono primário é o primeiro. O secundário é o segundo. O terciário é o terceiro. O quaternário é o quarto. E aí o resto? Quinternário? Não, só começar do outro lado. Primário, secundário, terciário, quaternário. Não é bem assim que funciona. A classificação em primário, secundário, terciário ou quaternário é o seguinte. Lembre, o carbono sempre faz 4 ligações. Tudo que você vai fazer é o seguinte. Você vai olhar para o carbono e vai determinar a quantos outros átomos de carbono ele vai estar ligado. Então, se esse carbono estiver ligado a um outro carbono, ele é primário. Se esse carbono estiver ligado a 2, secundário. Se ele estiver ligado a 3, terciário. Se ele estiver ligado a 4, quaternário. Lembrando que o carbono só pode fazer 4 ligações. Então, esse critério, ou essa classificação, ela se baseia no seguinte fato, de a quantos outros átomos de carbono aquele carbono que você está classificando ele vai estar ligado. Para você entender isso, é melhor colocar exemplos, né? Então, olhe para essa primeira molécula aqui, por exemplo. Nessa molécula, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Ok? Eu tenho 10 carbonos aqui. Tanto que essa molécula ela teria uma fórmula molecular C10H22. Ok? Para tirar a fórmula molecular, o que é que a gente faz? É só contar. 10 carbonos, 22 hidrogênios. Ok? Na classificação dos carbonos, eu tenho que classificar os 10 carbonos. Então vamos lá, vamos ver como é bem facinho, né? Olhem para o primeiro carbono. Ao olhar para o primeiro carbono, vou destacar ele aqui. Ó. Esse é o primeiro carbono. A pergunta que você vai fazer é o seguinte: quantos carbonos estão ligados a ele? Quantos carbonos estão ligados ao carbono 1? Aí você diz, professor, ligados ao carbono 1, eu tenho 3 hidrogênios e o carbono 2. Quer dizer, ligados ao carbono 1, eu só tenho o carbono 2. Quer dizer, eu só tenho um carbono. Então, o carbono 1, ele é classificado como carbono primário. Porque ligado a ele só tem um outro carbono. Ligado ao carbono 2, quantos carbonos eu tenho? Ligado ao carbono 2, eu tenho o 1 e eu tenho 3. Os dois estão ligados a ele. Aqui as ligações. Então, se ele está ligado a 2 carbonos, ele é classificado como um carbono secundário. Então, vamos colocar essa observação aqui. Onde tem o P, quer dizer o quê? Primário. Onde eu coloquei o S, quer dizer que o carbono é secundário. Ele está ligado a outros 2. Ok? Olha para o carbono 3. Quantos carbonos estão ligados ao terceiro carbono? 1, 2, 3, 4. Então, o carbono 3 eu tenho 4 outros carbonos. Então, ele é classificado como carbono quaternário. Então, onde tem o Qzinho, é carbono quaternário. Então, eu vou colocar um Tzinho para o carbono terciário. Então, pela lógica, o carbono terciário vai estar ligado a outros
3 carbonos. Ó, vou para o próximo, o carbono 4. O carbono 4 está ligado ao 3 e ao 5. Quantos? 2 carbonos. Então ele é o quê? Secundário. É fácil, pessoal. É simples. Carbono 5, ele está ligado ao 4, ele está ligado ao 10 e ele está ligado ao 6. Quer dizer, ele está ligado a 3 carbonos. Então ele é classificado como carbono terciário. 3. Carbono 6. 1, 2. Secundário. O carbono 7 está ligado só ao 6. Então ele é o quê? Primário. Então você pode considerar, em relação aos primários, que os carbonos primários são sempre os carbonos que estão na pontinha ou nas extremidades. Ó, tá na extremidade é primário, tá na extremidade é primário. Olha o 8 aqui, ó. Tá numa extremidade, ele é primário também, porque ele está ligado só ao 3. Carbono 9, primário, porque ele está ligado só ao 3. E o carbono 10 também é primário, porque está ligado ao 5. Ó. Rapaz, é muito fácil, pessoal. Ok? Então, está nas extremidades, é sempre primário. Então, nessa molécula eu tenho 10 carbonos. No total desses 10 carbonos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 primários. 1, 2, 3 secundários. 1 terciário. E cadê? 1 quaternário. 5 mais 3, 8, 9, 10. Então eu tenho um total de 10 carbonos. Ok? É justamente o total de carbonos que eu tenho aqui. Ok? Então, em algumas questões, você pode ver apenas perguntando quantos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários tem, ou então a classificação de uma maneira mais geral. Ok? É fácil? É fácil. É só prestar atenção. Ok? Mas vamos supor que você diz, professor, é fácil, mas ainda está com dúvida. Se você já entendeu, você pode avançar esse vídeo um pouquinho mais à frente para ir para o próximo tópico. Mas vamos supor que você ainda ficou na dúvida. Rapaz, eu estou na dúvida aqui. Vou colocar mais 2 exemplos porque eu não quero ninguém com dúvida. Ok? No segundo exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu devia começar com menos e depois aumentar, né? Mas enfim. Eu tenho 9 carbonos. Ok? A questão é, eu quero classificar esses 9 carbonos. Então, como é que eu vou fazer isso? Vamos para o carbono 1 primeiro. Carbono 1 está na pontinha, está na extremidade. Se está na extremidade é o quê? Primário, de cara. Ah, professor, se o que tiver na pontinha é primário, então eu posso dizer, já de cara, que essa molécula tem 5 primários, certo? Espera aí, professor, vai devagar que eu não entendi. Eu posso afirmar de cara, só de olhar, que essa molécula tem 5 primários. E você pergunta, por quê? Porque quantos carbonos eu tenho na pontinha? 1, 2, 3, 4, 5. Então, de cara eu já tenho 5 carbonos primários. Não? 1, o 7, o 6, o 8 e o 9. Como essa molécula tem 9 carbonos, eu já classifiquei 5, falta classificar os outros 4. Então, vamos olhar para o carbono 2. O carbono 2 está ligado a 1, 2. Então, ele é secundário, certo? E aí você vai dizer, professor, o que é isso aqui? Isso aqui é uma ligação dupla. Isso aqui não vai influenciar na classificação dos carbonos, não? Não. Não interessa se é ligação simples, se é ligação dupla ou ligação tripla. Nessa classificação, não vai mudar nada, porque essa classificação ela se baseia apenas na quantidade de carbonos e não no tipo de ligação. Isso aqui a gente vai ver mais à frente num outro tipo de classificação, ok?
Então o 2 está ligado a 2 carbonos, secundário. O carbono 3 está ligado ao 2, ao 9 e ao 4. Quer dizer, ele está ligado a outros 3 carbonos. Então ele é terciário. O carbono 4 está ligado ao 3 e ao 5. Então ele é secundário. E o carbono 5 ele está ligado a 1, 2, 3, 4. Então ele é quaternário. Ok? Eu sei que pode ficar um pouco confuso esse tipo de classificação, mas por causa dos hidrogênios que fica meio que atrapalhando. Então, se você preferir, eu tenho uma questão que eu tenho que classificar. Aí eu fico na dúvida. Então você anota, você escreve no caderno a molécula e depois pode apagar os hidrogênios. Se você não quiser que eles fiquem ali lhe atrapalhando. Eu acho que atrapalha. Então eu posso apagar os hidrogênios, não tem problema nenhum. Porque nessa classificação, os hidrogênios são irrelevantes. Então fica até mais fácil de você ver, direitinho as ligações, né? Carbono, carbono. Então essa é uma dicasinha também que você pode seguir, né? Você pode anotar no caderno, escrever de novo, só que sem os hidrogênios. Depois passa uma borrachinha, apaga os hidrogênios que eles não vão te atrapalhar. Porque você tem que lembrar que a função, entre aspas, né? Que o hidrogênio nos compostos orgânicos, ele tem mais uma função de completar a valência do carbono do que ser importante assim. Ok? Porque ele não entra em nenhum tipo de classificação. Ok? Então, por exemplo, olhando para essa molécula, eu tenho 5 primários, 2 secundários, um terciário, que é o carbono 3, e um quaternário, que é o carbono 5. O que dá um total de 9 carbonos. Lembre-se, você não pode esquecer nenhum. Então você tem que lembrar que o somatório lá que você vai fazer no final tem que ser igual à quantidade de carbonos que você contou inicialmente. Então, o último exemplo. Mesma coisa. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É aqui que tem um detalhe importante. Todo carbono que está na extremidade é primário. Mas, professor, tu disse que carbono primário é o que está ligado a outro carbono. Esse carbono aqui, ele não está ligado a nenhum outro carbono. Então, eu posso classificar como primário? Pode. Ele está na extremidade. Então, esse carbono, mesmo que não esteja ligado a nenhum outro, você pode considerar como carbono primário. Até para não deixar o bichinho sem classificação, né? Para que esse preconceito? Então, todos os carbonos nas extremidades, primário, 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 primário. Ok? Agora vamos para os próximos. Como você classificaria o carbono 2? Primário, secundário, terciário ou quaternário? Primário. Por que primário? Porque ele só está ligado ao carbono 1. Isso aqui é o quê? Nitrogênio. Conta? Não conta. A classificação é a outro carbono. Então, como o carbono 2 só está ligado ao carbono 1, primário. O carbono 3 está ligado ao 6 e ao 4, então ele é secundário. O carbono 4 está ligado ao 3, ao 5 e ao 7. Terciário. Ok? Nesse caso não tem nenhum carbono quaternário. Ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 primários, um secundário e um terciário, desculpe. Total, 8 carbonos. Ok? Então é bem simples. Esse é o único critério que a gente usa para classificar os carbonos. Ok? Agora vamos relembrar como é que a gente faz para classificar as cadeias carbônicas, que é um pouquinho mais complicado. Ok, pessoal? Continuando, né? Essa revisão sobre classificação. Agora a gente vai relembrar a classificação das cadeias carbônicas. Como é que a gente faz para classificar as cadeias carbônicas? Eu sei que pode parecer um pouquinho chato, um pouquinho complicado.
O fato é que existem milhares de compostos orgânicos diferentes. E vários desses compostos orgânicos têm em comum apresentar a mesma fórmula molecular, só que apresentam estruturas diferentes. Então, uma pequena diferença numa estrutura, seja a posição de uma ligação dupla. Eu tenho duas estruturas praticamente iguais, mas muda a posição de uma ligação dupla, por exemplo. Esse pequeno detalhe já faz com que essas duas moléculas tenham propriedades químicas diferentes. Então, sejam substâncias químicas diferentes. Então, a importância de saber classificar uma cadeia carbônica é porque você, obviamente, vai precisar dessa classificação para diferenciar as diferentes moléculas que existem à nossa volta. Isso quando a gente fala em química orgânica. Lembrando que essa classificação não existe na química inorgânica, ok? Então, classificar uma cadeia carbônica nada mais é do que você identificar as características daquela cadeia carbônica. Simples assim. O problema é que para classificar uma cadeia você tem vários critérios. A gente vai se concentrar em 4 critérios, ok? É bem simples. Você não precisa de muito malabarismo. É só olhar para a molécula que você consegue identificar. Então vamos lá, rapidez. Não perder tempo não. Eu vou colocar os exemplos, obviamente. Então o primeiro critério. Ou a cadeia é aberta ou fechada. Ou é aberta ou é fechada. A diferença entre uma cadeia aberta e uma cadeia fechada é que uma cadeia aberta tem extremidades livres. Uma cadeia fechada ela tem um ciclo, vamos dizer assim. Geralmente eu peço para vocês fazerem o seguinte. Qualquer professor, qualquer livro pede para vocês fazerem o seguinte. Trace uma linha que passe pela maior quantidade de carbonos possível. Uma linha contínua. Não evite passar essa linha pelo mesmo carbono 2 vezes. Então, olha esse primeiro exemplo aqui. Eu vou passar uma linha por cima de todos os carbonos, ou pelo menos a maior sequência de carbonos que eu encontrar. Então, eu vou começar nessa ponta, vou passar a linha, pronto, terminei essa ponta. A questão é, na hora que eu traçar uma linha, eu consigo fechar a linha retornando ao carbono inicial? Não. Eu comecei aqui e terminei lá na outra ponta. Então eu tenho extremidades livres. Se eu tenho extremidades livres, eu posso dizer que essa cadeia é uma cadeia aberta. Você também pode usar aberta ou acíclica. É a mesma coisa, aberta ou acíclica. Então, a cadeia aberta. Okay? Olha o segundo exemplo, por exemplo. Eu vou traçar uma linha que passe pela maior quantidade de carbonos possível. Eu posso fazer essa linha, traçar essa linha aqui por dentro. Ó. Percebe que ao traçar uma linha, eu consigo retornar até o início. Quer dizer, eu consigo fechar um ciclo. Então, se eu consigo fechar um ciclo, eu posso dizer que essa cadeia é fechada. Eu sei que alguém vai dizer, mas professor, o que é isso aqui mesmo? Isso aqui, esses traços, é uma fórmula que a gente chama de fórmula em traços. É uma maneira mais simples ainda de representar uma fórmula estrutural. Nessa representação, cada traço é uma ligação. Então, esse traço aqui, por exemplo, é a mesma coisa que esse traço aqui. Então, se esse traço e esse traço são iguais, eu posso dizer que o que é que eu tenho no final do traço? Carbono, carbono. Então, o que é que eu tenho aqui no final? Eu tenho carbono, carbono. Então, na fórmula em traços, cada traço tem carbono nas extremidades. Então, aqui estão vários carbonos. Carbono, 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 carbono e carbono. Essa fórmula em traços é ótima para representar cadeias fechadas. Muito mais complicado você desenhar uma cadeia fechada colocando os carbonos, hidrogênio, as ligações e etc. Aqui fica muito mais simples. Em alguns livros, em algumas questões, alguns autores podem usar o critério de cadeia mista. O que é uma cadeia mista? É uma mistura.
de cadeia aberta e fechada. Quer dizer, você pode encontrar que isso daqui é classificado como uma cadeia mista, porque ela tem uma parte fechadinha e ela tem uma parte aberta, ok? Mas para usar esse critério misto, eu vou ter que eliminar o segundo critério, que a gente vai ver já já, ok? Então, dizer que eu tenho uma cadeia fechada não é errado. É claro que se eu tiver uma parte fechada e uma parte aberta, eu vou considerar onde tem mais carbonos. Porque nessa parte aberta eu só tenho 2. Nessa parte fechada eu tenho 6. Então, como eu tenho mais carbonos na parte fechada, eu posso classificar essa cadeia como cadeia fechada. E isso aqui vai ser um outro critério que a gente chega já nele. Ok? Molécula C, a mesma coisa. Eu vou traçar uma linha contínua que passe pela maior quantidade de carbonos possível. Vou evitar passar essa linha pelo mesmo carbono 2 vezes. Ok? Desculpem porque o céu está meio ruim. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar essa linha aí. Ok? Então eu vou traçar com esse outro mesmo. Não tem problema? Aqui. Ok? Em algum momento, na hora que eu tracei essa linha, eu retornei ao carbono inicial? Quer dizer, eu tenho extremidades livres ou eu tenho um ciclo? Eu tenho extremidades livres. Então essa cadeia é aberta ou fechada? Aberta. Ok? Mesma coisa aqui embaixo. Ó. Eu não consigo ver os carbonos, mas eu sei que eles estão sempre nas pontinhas aqui, ó. Se eu usar a própria linha da fórmula em traços, eu estou percebendo a diferença, ó. Fechada, aberta. Fechada, aberta. Então, é algo que você consegue identificar só visualizando, ok? Fechada tem um ciclo, aberta não existe esse ciclo. Existem extremidades, ok? Segundo critério, ou a cadeia é linear ou ramificada. Em alguns livros coloca normal ou ramificada. Normal ou linear seria a mesma coisa. O que é uma coisa linear? Linear dá a ideia de linha. Então, tá vendo esse traço que eu passei aqui, essa linha que eu passei nessa molécula? A pergunta que você vai fazer é o seguinte, ó. Tracei uma linha contínua. Tem algum carbono fora dessa linha? Tem algum carbono que não esteja dentro dessa linha? Vocês estão vendo algum carbono fora dessa linha? Eu não estou vendo nenhum. Tem um oxigênio fora da linha, mas carbono não tem. Se todos os carbonos estão nessa linha, então eu posso dizer que essa cadeia é linear. Não tem nenhum carbono fora dessa linha. Ok? Se tiver algum carbono fora, a cadeia é ramificada. Ou então você pode pensar assim, uma cadeia ramificada é aquela que tem carbono terciário ou quaternário. Mas aí você classificar os carbonos para saber se é terciário ou quaternário para depois classificar a cadeia, aí vai demorar mais tempo, né? Então você traçou a linha. Tem carbono fora dessa linha? Não. É linear. Olhe para cá, ó. Eu estou dizendo que essa cadeia é fechada. Esse é o meu ciclo, essa é a minha linha imaginária que eu tracei. Tem algum carbono fora dessa linha? Tem. Esses dois aqui, ó. Então, se esses dois carbonos estão fora dessa linearidade, eu posso dizer que essa cadeia é ramificada. Porque esse carbono aqui, ó, ele é terciário. Então, essa cadeia é ramificada. Quando você usa a classificação cadeia mista, esse termo mista substitui esses dois, fechado e ramificado. Porque se eu digo que é mista, eu estou dizendo que tem uma parte fechada e uma parte aberta. Então é óbvio que vai ter uma ramificação. Item C. Essa é a linha contínua que eu tracei. Tem algum carbono fora dessa linha? Tem. Aqui, ó, tem um carbono aqui em cima e tem um carbono aqui embaixo. Tem dois carbonos fora da linha. Então tem duas ramificações.
Então essa cadeia é classificada como uma cadeia ramificada. Ok? Então lembre-se, você traça uma linha que passe pela maior sequência possível de carbonos, sem que essa linha passe pelo mesmo carbono duas vezes. Porque se ela passar pelo mesmo carbono duas vezes, não vai existir ramificação. Eu posso passar a linha aqui, voltar a passar aqui, voltar a passar aqui. Não vai ter ramificação. Ok? Item D. Olha para cá. Será que tem algum carbono como ramificação? Tem algum carbono terciário ou quaternário aqui? Não. Ó. Só tenho carbonos primários e secundários. Então essa cadeia, ela vai ser o quê? Linear. Ok? Não tem ramificação nesse caso aqui. Terceiro critério. Ou a cadeia é saturada ou insaturada. Aqui está relacionado com o tipo de ligação carbono-carbono. Para ser saturada, tem que haver apenas ligações simples. O que é uma ligação simples? É só um traço. Ok? Vou tirar aqui para não machucar. Isso é uma ligação simples. Característica de cadeia saturada. Para ser insaturada, tem que ter uma ligação dupla ou tripla entre carbonos. Uma ligação dupla ou tripla é o que nós chamamos na química de insaturação. Ok? Lembrando, você vai olhar para os carbonos. Se entre os carbonos tiverem apenas ligações simples, por exemplo, aqui, ó, é só um traço. Só tem ligação simples. Se só tem ligação simples, essa cadeia é saturada. Mas, professor, tem uma ligação dupla aqui. Certo? Certo. Mas eu posso dizer que essa classificação, essa cadeia é insaturada porque tem essa insaturação? Não. Porque nessa classificação, eu só considero dupla ou tripla entre carbonos. Ok? Então, se tiver na molécula uma ligação dupla ou tripla entre carbonos, a cadeia é insaturada. Como aqui entre carbonos só tem ligações simples, então isso aqui é uma cadeia saturada. Ok? Olha para o item B. Aqui eu tenho uma ligação dupla. Será que eu posso classificar essa cadeia como saturada ou insaturada? Ó, nesse caso, a ligação dupla está entre carbonos. Você não está vendo os carbonos, mas eles estão aí, subentendidos, estão escondidos, mas estão aí. Então, se tem uma ligação dupla entre carbonos, aí sim, você classifica a cadeia como insaturada. Alguns acham isso mais chato de classificar, saturada ou insaturada, porque acabam se confundindo em relação à dupla ou não. Ou tem uma dupla ou tripla. Lembrando, tem dupla entre carbonos ou tripla é insaturada. Tem dupla carbono e oxigênio ou tripla carbono e nitrogênio, saturada. Se não tiver nenhuma outra ligação dupla entre carbonos. Olha para o terceiro critério. Eu apaguei aqui, eu vou esclarecer de novo aqui as ligações. Aqui, ó. Simples entre carbonos. Simples, só tem ligação simples. Se só tem ligação simples, a cadeia é saturada. Ok? Item D. Olha aqui. C, tripla, C.
Se tem ligação tripla entre carbonos, a cadeia é insaturada. É fácil, ok? O problema é que, como são 4 critérios, às vezes você pode acabar esquecendo algum ou se confundindo, o que é normal, o que é possível de acontecer, ok? Mas você tem que tentar lembrar o que é que significa cada um desses critérios. Aberto ou fechado, bem óbvio. Linear ou ramificada, se tem ou não uma ramificação. Saturada ou insaturada, depende do tipo de ligação entre carbonos. E o último critério diz se a cadeia é homo ou heterogênea. Homo, igual, hetero, diferente. Isso é o seguinte, lembra que você traçou uma linha que passa pela maior quantidade de carbonos possível, certo? Quando você traçou essa linha começa no carbono e termina em outro carbono, ok? Então a pergunta que você vai fazer é o seguinte: nessa linha que você traçou de ponta a ponta, tem algum átomo diferente de carbono? Lembrem-se, hidrogênio não conta. Esses hidrogênios não fazem parte da cadeia. Como eu falei lá em classificação de carbonos, ignorem os hidrogênios aqui também. Então, dentro dessa linha que começa na esquerda, termina aqui na direita, tem algum átomo que não seja carbono ou algum átomo diferente de carbono? Ignorem os hidrogênios. Sim ou não? Não. Se não tem um átomo diferente de carbono, então a cadeia é homogênea. Olhe para cá, mesma coisa. Tem algum átomo diferente de carbono? Eu só estou nem vendo, estou vendo nem os carbonos, que dirá qualquer outro átomo diferente de carbono. Ó, nessa fórmula em traços, se não for carbono, eu tenho que colocar. Então, se por acaso tivesse algum átomo aqui que não fosse carbono, eu teria que colocar esse átomo. Como eu não coloquei nada, tá só os traços aí, quer dizer que só tem carbono. Se só tem carbono, tá tudo igualzinho, a cadeia é homogênea. Simples assim. Para uns pode não parecer tão simples, mas é mais uma questão de prática, pessoal. Tudo é prática. Então vocês estudam, vê esse resumo aí e vão começar a praticar. Aí vão treinando, vão vendo os exemplos, vão tentar fazer atividade e aí vocês podem errar no começo, mas depois vocês vão perceber que é bem simples, quando vocês ficarem mais atentos, mais focados. Olha para o item C. Eu tracei uma linha que passa pela maior quantidade de carbonos possível. Ignore os hidrogênios. Tem algum átomo que não seja carbono dentro dessa cadeia? Olha aqui, ó. Como eu passei uma linha, deixa eu ver como é que vocês, a visão de vocês aí. Pode ficar meio difícil de ver porque eu tracei uma linha no meio, mas isso aqui é um O que representa oxigênio. O oxigênio está dentro da cadeia carbônica e ele é um átomo diferente de carbono. Ele é o que nós chamamos de heteroátomo. Então, por ele ser um átomo diferente de carbono, que faz parte da cadeia carbônica, então nós podemos dizer que essa cadeia é heterogênea. Ok? Observe, eu tenho um oxigênio aqui também, certo? Mas a linha está passando pelo oxigênio? Não, o oxigênio está fora da linha, quer dizer, está fora da cadeia. Então essa cadeia é homogênea. Como aqui ele está dentro da cadeia, essa cadeia é heterogênea. Então sempre que tiver qualquer elemento químico, como eu disse, ignorem os hidrogênios. Coitado do hidrogênio, professor, mas vamos ignorar porque eles não servem para as nossas classificações. Então ali só para cumprir tabela. Então, tem um átomo que não seja carbono no meio da cadeia, você vai olhar para aquele átomo. Se aquele átomo estiver ligado a um carbono, ele não faz parte da cadeia. Mas se ele estiver ligado a 2 carbonos, ele faz parte da cadeia. Então essa cadeia vai ser heterogênea. Então olha para esse último aqui.
Será que a cadeia é homo ou heterogênea? Observa um detalhe aqui, ó. Olha quem está aqui, ó. Nitrogênio. Ah, professor, se o nitrogênio está aqui, então é um átomo diferente de carbono. Então a cadeia é heterogênea, certo? Não. Mas por que não? O nitrogênio, ele está ligado a apenas um carbono. Então a cadeia carbônica, ela começa aqui, ó, e termina aqui. Ela começa nesse ponto e termina nesse ponto. No carbono 5, né? 2, 3, 4, 5. Eu estou falando cadeia carbônica, então a sequência de carbonos. Se não tem mais carbonos para cá, então a cadeia acaba aqui. Como o nitrogênio só está ligado a um carbono, ele não faz parte da cadeia. É a mesma coisa que acontece aqui. Se ele não faz parte da cadeia, ele não é um heteroátomo. Então essa cadeia não pode ser heterogênea. Ela obrigatoriamente tem que ser homogênea. Ok? Então, para ser heterogênea, o átomo que é diferente de carbono tem que estar ligado a outros dois átomos de carbono. Ok? Então, esses são os 4 critérios principais quando a gente fala em classificação das cadeias carbônicas. Claro, vocês podem ouvir outras subclassificações, por exemplo. Você pode ouvir falar em cadeia cíclica, que é a mesma coisa de fechada. Você pode ouvir falar em cadeia heterocíclica. O que é uma cadeia heterocíclica? É uma cadeia que é cíclica, fechada e heterogênea ao mesmo tempo. É só uma mistura de nomes, digamos assim. Você pode me falar uma cadeia mista. O que é uma cadeia mista? É uma cadeia que é aberta ou fechada ao mesmo tempo. Aqui eu posso trocar esses dois. Eu posso tirar a palavra fechada e ramificada e substituir por mista. Não tem problema nenhum. Ok? Mas basicamente esses são os 4 critérios iniciais que você usa para a classificação das cadeias carbônicas. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido com esses exemplos. Obviamente, meus alunos, se precisarem de mais exemplos, se vocês não tiverem entendido, vocês podem me procurar no WhatsApp, manda mensagem lá, professor. Eu assisti, mas ainda não entendi. Então eu posso colocar mais exemplos, posso enviar mais exemplos e tirar as dúvidas de vocês. No mais, é isso que vocês têm que saber por enquanto. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que essa aula tenha ajudado a vocês relembrarem esses conceitos. E aí, a gente se encontra mais à frente. Até a próxima aula. Se cuidem. E aí, no que precisarem, vocês sabem onde me encontrar. Então, até a próxima aula, pessoal.